Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso curso de controle de sistemas dinâmicos, nós vamos tratar hoje sobre sintonia de controladores PID. Vamos lá. Então, nossa aula ela versa aí sobre esses tópicos que estão sendo mostrados, tá certo? E na primeira parte a gente vai fazer uma análise ainda assim, ponto de vista teórica, sempre trazendo os assuntos das aulas anteriores, né? Principalmente questão do método de alocação de polos que a gente tratou na aula passada, né? E depois a gente vai para a parte mais empírica, né? Da sintonia desses controladores, que eu falo com mais cuidado mais à frente. Então, a gente vai tratar aqui sobre uma estrutura de controle, né, universalmente utilizada, tá, na indústria, e ela se baseia numa família de controladores de uma estrutura fixa, tá? Que são chamados controladores PID, ou proporcional, integral, derivativo. Tá? E ao longo do tempo, eles se provaram robustos, né, no controle de muitas aplicações importantes de diversas áreas, né? Plantas diferentes, plantas térmicas, plantas fluídicas, plantas puramente mecânicas. Então, ainda assim, eles são utilizados mesmo com o controle dito moderno. E justamente essa simplicidade desses controladores pode trazer algum empecilho, né? Porque a gente vai tratar daqui a pouco, pois o escopo, né, a variedade de plantas que eles controlam de maneira satisfatória é limitada, né? Algumas plantas mais modernas necessitam de controladores de ordem mais altas, então de ordens mais altas. Então, assim, é importante a gente saber, né, onde essa família de controladores trabalha bem e onde ela chega no seu limite, justamente para o projetista, né, fazer a melhor seleção do seu controlador. Embora a gente mencione a questão dessas limitações, a gama, né, dentro dessa variedade de plantas, né, onde ele trabalha bem, é bastante significativo. Então, isso faz com que até hoje, né, ele seja muito utilizado. E quando você tem controladores mais modernos, muitos deles são basicamente melhoramentos, né, da lógica de controle PID. Bom, então vamos lá. Nessa parte a gente vai tratar, né, o, esses controladores tá, em plantas onde eu tenho uma entrada, uma saída, né? São sistemas que a gente denominou como SISO, tá? É, e a gente vai trazer aí todo o nosso raciocínio, né? O entendimento do que a gente viu nas aulas anteriores, né? A respeito do método de alocação de polos. Então, a gente viu, né? Obedecida, né? As condições de controlabilidade, principalmente, a gente tem como moldar a dinâmica do sistema, né? Num tempo finito, tá? Olhando principalmente para o polinômio característico do modelo. E aqui não é diferente. Então a gente vai usar esse raciocínio para entender até onde cada componente, né, da família de controladores PID consegue atender bem, né, a, justamente essa questão de você conseguir, né, alterar, moldar a dinâmica, principalmente em regime transiente dessa planta ser controlada. Então vamos considerar essa figura 1, tá, onde eu tenho uma malha, né, com uma realimentação unitária negativa. Tá? Eu tenho um bloco representando a planta a ser controlada, e esse CDS aqui representa a função de transferência do controlador a ser projetado. É importante a gente identificar aqui, né, lembrando que o R vai ser a referência, né, ou seja, o nosso set point, o Y representa a saída, esse E de S aqui, né, representa o sinal de erro, ou seja, a diferença entre a referência, ou seja, aquele sinal que eu gostaria de atender,
e a saída, né, que é o que eu tenho realmente. E a partir dessa diferença, então toda vez que a saída não tiver de acordo com a entrada, esse sinal de erro ele é diferente de zero e ele vai ser uma entrada para esse controlador e a partir de uma lógica de controle a ser definida aqui, ele vai gerar um sinal de atuação na planta proporcional, vamos dizer assim, né, dependente, melhor dizendo, do sinal de erro aqui, ok? Bom, então essa família, né, de controladores PID, tá? Obviamente que tem várias outras variantes, tá, dessa família, mas as mais clássicas e a mais simples a ser denotada são essas quatro que estão elencadas aqui. Então a gente tem o primeiro controlador que é o puramente proporcional, então ele é um ganho Kp. Eu tenho proporcional integral, onde eu tenho aqui uma constante Kp, que é o ganho proporcional, e um parâmetro aqui, TI, tá? Que é o tempo integral. Então, a proporcional integral tem esse formato. Eu já explico por que essa função de transferência é desse jeito. A gente tem um proporcional e derivativo, que a sua função de transferência teórica tem esse formato, e eu explico também daqui a pouco por que é teórica, principalmente por esse termo aqui, tá? Derivativo. E o famoso, né, controlador PID, tá? Que tem essa função de transferência, e aí eu tenho três constantes a serem definidas, ou melhor dizendo, sintonizadas: Kp, Ti e Td. Tudo bem? Então, definindo, né, Kp vai ser chamado de ganho proporcional, Ti de tempo integral e Td tempo derivativo. Então, são três constantes que definem, né, a sintonia do controlador. Então, no primeiro momento, essas constantes são fixas. Métodos mais modernos fazem com que esses parâmetros eles se ajustem ou autoajustem, tá, de acordo com o funcionamento do processo ou da planta. Tá? Então, nesse caso, a gente vai aqui considerar que eles são constantes, ou seja, depois que eles são definidos, eles se mantêm aí constantes ao longo do tempo. Então vamos analisar cada um desses casos aqui que a gente mostrou na tela anterior. Então o primeiro deles é o controle proporcional. Então como a gente viu a função de transferência, né, entre atuação e erro, né, saída e entrada, vai ser uma constante. Tá? Então para a gente entender como é que ele funciona, vamos considerar, né, uma planta de segunda ordem, tá? Genérica, com ganho que eu estou denotando por A maiúsculo, tá? E duas constantes aqui no seu polinômio característico, como A1 e A2, ok? Então, considerando aquela figura 1, né, alimentação unitária negativa, e supondo que o nosso C, né, nossa função de transferência do controlador é puramente proporcional, ou seja, uma constante Kp, e considerando essa planta, né, de segunda ordem indicado anteriormente, a gente chega aqui nesse polinômio característico da equação 4. Então, olhando para isso aqui, a gente vê que a única constante disponível do controlador é Kp. Então, se você for olhar, trazendo aí o raciocínio lá da alocação de polos, eu não tenho grau de liberdade suficiente para alterar o polinômio característico em malha fechada, porque eu só tenho Kp. E ele só altera aqui um dos coeficientes. Então, se a gente for lembrar aquela nossa função de transferência padrão de segunda ordem, o seu polinômio característico, aqui eu só mexo no ômega n ao quadrado, né, que nesse caso é o A2 mais Kp vezes A. Então, eu não consigo mexer no termo 2 ômega n, que seria representado pelo A1 aqui. Ou seja, eu não consigo via o Kp, ajustando o valor de Kp, mexer aqui no amortecimento, ok? Então, lembrando que esse sistema é de tipo zero, né? Então eu consigo aí mexer no erro de estado estacionário, né? Porque pelo fato dele ser tipo zero, o erro é inversamente proporcional a esse ganho, né, da malha. Então aumentando o Kp eu reduzo, eu não consigo zerar, mas eu reduzo bastante. No entanto, nas características transientes eu não consigo mexer tanto, tá? Então, num caso onde o zeta, né, o coeficiente de amortecimento, melhor dizendo, o fator de amortecimento desse sistema for muito pequeno, então a resposta transitória ela não vai ser satisfatória só usando
o controle proporcional. Então, eu deixei aqui duas perguntas, né? Você pausa aí o vídeo, né, para pensar um pouquinho, né? O que que acontece, né, se você ajustando incorretamente o KP, né, fizer, por exemplo, um KP muito pequeno? O que que acontece com a planta anterior? Que tipo de coisa, né, que tipo de comportamento eu vou ter? E quando o KP for muito grande, o que que aconteceria? Então você pausa o vídeo aí, pensa um pouquinho, que eu já respondo em seguida. Bom, então se o KP for muito pequeno, né, você lembra aí para aproximação de segunda ordem a expressão do tempo de acomodação. Então, o tempo de acomodação ele depende, né, também do ômega n, tá certo? Que nesse caso o ômega n vai depender do Kp pela forma como a gente obteve as equações. Então, se você deixa o Kp muito pequeno, o tempo de acomodação da resposta vai tender a ser aumentado, tá? E se o Kp for muito grande, tá? Ele tende a deixar o sistema, tá, mais oscilatório, ou com um sobressinal maior, tá certo? Então, isso você pode verificar facilmente, né? Se você tiver com dificuldade de entender, né, esse comportamento, você pode fazer uma simulação e indicando, né, o valor de Kp, aumentando ele significativamente, você vai ver que conforme você aumenta o Kp a partir de um determinado valor, ao invés de melhorar, você piora, né, o comportamento transiente, tá? Vale ressaltar ainda que, como o Kp está intimamente ligado ao ômega n, que por sua vez é a frequência natural, e a partir dela você tendo um zeta fixo, você consegue calcular a frequência natural amortecida. Se você aumenta demais o valor de Kp, você vai aumentar a frequência de oscilação da harmônica do sinal. Para você enxergar isso, basta você escrever, né, a resposta temporal, né, de uma resposta ao degrau, por exemplo, para esse sistema de segunda ordem. Então você vai ter ali uma exponencial de menos zeta ômega n, né, vezes um cosseno de ômega dt, né, a menos de uma fase. E esse ômega dt aí, se você, que ele é proporcional ao ômega n, se você aumenta o ômega n, você vai aumentar esse ômega dt, que está dentro de um cosseno, então você aumenta aí a frequência de oscilação do sinal. Então ele tende, devido a isso, a você obter um comportamento mais oscilatório do que o normal se você aumentar em demasia o valor de Kp, ok? Nesse exercício 1, tá, eu considero a planta, né, dada pela equação 2, tá? Então a função de transferência de segunda ordem, só que eu fixo os ganhos, né, melhor dizendo, os parâmetros, o A, o ganho A e os coeficientes A1 e A2, tá? Então 5, 2 e 4 respectivamente. Então, pergunto aí quais os polos da planta, como você classificaria esse sistema quanto ao amortecimento e quanto ao erro de estado estacionário, né? Então, para isso você tem que comparar com a função de transferência de segunda ordem padrão, né, que é k ômega n ao quadrado no numerador. No denominador, a função de transferência, o polinômio clássico, né, s ao quadrado mais 2 ômega ns mais ômega n ao quadrado. Então, fazendo a comparação, né, você vai tirar aí quem é o ômega n, quem é o zeta e quem é o ganho, tá? E aí, a partir disso, você tem como classificar aí, por exemplo, a questão do amortecimento, né, em função do zeta. Por exemplo, se o zeta for menor do que 1, é um sistema subamortecido, né? Ah, e aí ele pede na letra B que você implemente o controle proporcional com três valores, né? Kp igual a 1, 20 e 1000. E aí você analisa aí os três casos, né? Olhando para essa resposta ao degrau, tá? O que que acontece conforme você aumenta o Kp, que é justamente fazer a comparação, né, com essa simulação do que a gente obteve até aqui, tudo bem? Bom, aqui eu coloco o código, tá? Para vocês implementarem.
Isso aqui está em MATLAB, tá? Mas você consegue fazer em Scilab sem problema algum, tá? A gente já tratou aqui como se fazer. E na próxima tela a gente mostra aí os resultados. Então, você percebe aí, tá? Que em vermelho eu tenho Kp igual a 1, apesar de que ele não apresenta oscilações, né, mais incisivas, né, mais claras, mas ele tem um tempo de acomodação aqui de 3, em torno de 3,5 segundos, tá? E um sobressinal relativamente baixo. No entanto, eu tenho um erro de estado estacionário bastante significativo aqui, em torno de 0,6, 0,7 aí, tá? E quando eu aumento esse ganho para 10, tá? Eu tenho um aumento, né, nesse comportamento oscilatório, né, como eu falei, eu aumento a frequência natural amortecida, tá? E eu aumento um pouco, né, o tempo de acomodação, tá? No entanto, eu reduzo bastante o erro de estado estacionário. Já quando eu levo exageradamente esse Kp para 1000, eu tenho uma oscilação bem marcante aqui e não um comportamento interessante para o sistema de controle. Além de ter um sobressinal gigante aqui, né, quase 100% de sobressinal, eu tenho essa oscilação pura, pura não, né, mas bem marcada, né? E não altera tanto o tempo de acomodação, mas o erro de estado estacionário fica bem baixinho, né? Então, são três cenários, né, onde você verifica aí a influência do aumento do ganho proporcional num controlador puramente proporcional. Então, nesse exercício 2, tá, eu peço para que se faça a mesma coisa, a mesma análise do exercício 1, mas agora com uma dinâmica dominante de primeira ordem. Tá? Então, à luz desses parâmetros, né, de velocidade de resposta e erro de estado estacionário, como ficam aí os valores de Kp, né, e como eles podem melhorar aí essas características. Então, é só seguir o raciocínio desse exercício 1, lembrando que os parâmetros de resposta transitória para um sistema de primeira ordem são diferentes para o de segunda ordem. Então, agora a gente vai inserir um termo, né, integral, lembrando que a integral definida, né, ela calcula, né, numericamente a área abaixo de uma curva. Nesse caso aqui seria uma curva erro, né? Então digamos que eu esteja monitorando ali em tempo real o erro. Então eu gero uma função e essa função vai ter um gráfico, certo? E eu gostaria de pegar o valor, né, dessa área abaixo da curva e atuar proporcional a ela. Tá? Então, basicamente, esse termo aqui ele está olhando o histórico de erro que está aparecendo nessa malha. Então, ele é um controle, vamos dizer assim, entre aspas, que olha para o passado. Então, enquanto tiver erro, ele está corrigindo. E aí eu tenho uma ponderação dessa integral, que nesse caso aqui é Kp sobre TI. Né? Ou seja, o ganho proporcional pelo tempo integral. É comum vocês verem em outros materiais, eles denotarem essa fração aqui simplesmente por cair, que seria um ganho integral. Dá no mesmo, tá? Então é só uma maneira diferente de vocês escrever essa função de transferência. Tá? Então, aplicando aqui a transformada de Laplace, né, considerando condições iniciais nulas, a gente chega aqui a essa expressão, lembrando que a transformada de Laplace de uma integral é 1 sobre s vezes o integrando, né? Considerando aqui essa integral definida, a gente já viu aí, inclusive no curso anterior de modelagem, ok? Bom, então essa introdução aí do termo integral vai aumentar o tipo do sistema, né? Ou seja, eu estou colocando o integrador, né, no ramo direto dessa malha, e ele vai alterar o comportamento no estado estacionário, né? Então, sistema que, por exemplo, apresenta o erro finito ao degrau, ele vai ter esse erro zerado com a presença do controle proporcional integral ou simplesmente PI, tá? Então vamos começar aqui por uma planta de primeira ordem, tá? Onde os seus parâmetros são A, o ganho A e a constante de tempo tal. Vamos ver como é que a presença desse controlador faz com que o sistema se comporte, né? Vamos ver esse comportamento como fica. Então a gente tem aqui, né, a função de transferência em malha fechada com a presença do controlador PI.
E a gente vê aqui a função de transferência em malha fechada, tá? E o seu polinômio característico, né? E você percebe que com esse polinômio característico eu tenho a presença das constantes, né, do controlador em todos os coeficientes do polinômio, ou seja, eu consigo acessar todos esses coeficientes, consequentemente eu consigo, né, alterar todos os parâmetros, né, da resposta transitória desse sistema via esses dois parâmetros do controlador, a saber Kp e Ti. Ou seja, eu consigo exibir, né, tendo em vista que a função de transferência anterior é de segunda ordem, eu consigo exibir uma expressão para ômega-n e para zeta em função de Kp e de Ti. Ou seja, eu consigo moldar a resposta transitória, né, a partir dessas duas constantes. Tá? Então, esses dois parâmetros, né, a frequência natural e o fator de amortecimento para esse novo sistema, que era de primeira ordem, mas com a presença do controlador PI, eu aumentei o tipo do sistema, consequentemente, eu aumentei a ordem do sistema em malha fechada, eu consigo aí, sem problema, alterar aí tanto o fator de amortecimento quanto a frequência natural. Tá? Bom, como eu falei, Kp sobre Ti a gente chama também de ganho integral. Tá? Então, uma nomenclatura também bastante utilizada. Então, agora vamos considerar aquele sisteminha lá de segunda ordem, tá? Vamos mudar aí a planta. Então, se o sistema for de segunda ordem, tá? Então, a função de transferência que eu tenho seria S. E aí agora eu vou olhar para o polinômio característico, tá? Dessa função de transferência em malha fechada, como eu estou igualando a zero, vira uma equação característica. Então, perceba que eu continuo aumentando, né, o tipo do sistema, consequentemente eu aumento 1 grau, né, o polinômio do denominador, ou seja, aumento a ordem da planta, né, em 1 também, então agora eu tenho uma cúbica. Tá? No entanto, você percebe que os parâmetros do controlador eles não aparecem em todos os coeficientes do polinômio. Então, eu não consigo acessar todos os polos a partir desses dois parâmetros. Tá? Então, eu consigo ajustar o coeficiente de S e o coeficiente aqui do termo independente, mas não consigo mexer no termo de S ao quadrado. Tá? Nesse caso aqui eu já dividi todo mundo aqui pelo coeficiente que apareceria, né, em S ao cubo. Então eu precisaria mexer nos três últimos, né? Que esse aqui é constante. Então, com o PI eu não consigo moldar totalmente a resposta transitória dessa planta aí de segunda ordem. Então eu precisaria de um termo a mais aí para acessar todos esses coeficientes e, consequentemente, alocar todos os polos em malha fechada. Então, com a ação derivativa, né, com a inclusão dela, eu tenho agora esse termo aqui. Tá? E esse termo aqui, ele é um termo teórico, eu já explico o porquê. Tá? E aí a gente aplica aqui a transformada de Laplace, tá? E eu tenho esse termo a mais aqui. Tá? Então, eu tenho o termo proporcional, integral e derivativo. Tá? Então, esse termo integral, desculpa, esse termo derivativo, ele leva em consideração, de maneira similar ao termo integral, olhar para a integral, né, da curva de erro, ou seja, a área abaixo da curva, né, eu olho ali para o histórico de erro. No derivativo, eu lembro aí dos cursos de cálculo, né, que a derivada ele mede a inclinação da reta tangente. Então, se eu estou vendo alguma variação a posteriori, né, eu já começo a corrigir. Então, ele tenta olhar para frente, tá? Então, ele se antecipa, né, ao erro chegar num estágio, vamos dizer assim, muito problemático. Então, alguns autores referem como um modo, né, vamos dizer assim, preditivo devido a essa ação depender aí da tendência do erro, né? Olhando aí a inclinação, né? Ou seja, para onde que o erro está variando. No entanto, ele tem um problema. Na verdade, dois problemas. O primeiro é que ele não atua se o erro for constante, que como a derivada é a inclinação da reta tangente, se eu tiver uma constante, essa derivada é zero e aí ele não atua em cima disso. Então, ele
ele não resolve, tá? Problemas com erro constante, tá? E o outro problema que ele tem é quando o erro varia muito rápido. Então, se a derivada é a inclinação da reta tangente, se ele varia muito rápido, essa tangente tende a 90 graus e aí essa derivada tende ao infinito. Então você cria aí um problema muito grave para o controlador. Então aqui um diagrama esquemático, tá? Bem simples, tá? É o caso mais simples que a gente tem, tá? Não é utilizado para fins práticos, tá? Principalmente por causa desse termo derivativo, que ele precisa ser ajustado, tá? Para justamente não ter problemas com essas variações em alta frequência. Mas de maneira didática ele tem esse formato aqui, tá? Então, como eu estava falando, a principal limitação desse modo derivativo, olhado isoladamente, é a tendência de produzir grandes sinais de controle em respostas a sinais de alta frequência, né? Então, por exemplo, mudança abrupta de set point, ruído de medição, então tudo isso gera problemas, tá? Para o termo integral, desculpa, o termo derivativo, tá? Então, vamos ver aí a presença do derivativo, o que que melhora, né, aquele problema que a gente indicou anteriormente no controlador PI para uma função de transferência de segunda ordem, para uma planta de segunda ordem. Então, nesse caso aqui, a função de transferência foi feita e aí retirado o polinômio característico, e agora a gente colocou no formato de equação característica para olhar para os polos. Então percebam que todos os coeficientes do controlador estão em todos os coeficientes, né? Como aqui eu já normalizei por um aqui, então eu só preciso olhar para os outros, tá? Para esses três aqui. Então todos eles têm termos de KP, TD e TI, tá? Então eu consigo alocar os polos convenientemente a partir de uma boa seleção desses três parâmetros do controlador P e D, tá? Então, em resumo, sistemas de até ordem 2, o PID resolve bem, tá? Eu consigo alocar os polos convenientemente. Para sistemas com ordem maior que 2, o PID ele consegue no máximo melhorar a resposta, tá? Mas não necessariamente você vai ter uma resposta satisfatória. Então, em sistemas de ordem mais alta com dinâmica dominante, tá? De até ordem 2, ele também vai conseguir resolver convenientemente. Mais do que isso, ele começa a ter problemas e aí fica meio que uma situação de tentativa e erro para o ajuste dos parâmetros, para justamente tentar atenuar aí os modos, né, naturais adicionais, né, além de dois aí que a planta porventura vai ter. Então, dependendo da contribuição modal desses polos adicionais, você vai ter algum tipo de sucesso ou você não vai conseguir estabilizar a planta. E aí, nesse caso, seria interessante avaliar controladores de ordem mais alta, como aqueles que a gente viu aí nas aulas anteriores, em modelos de espaço de estado, né? Então, eu tenho esse exercício 3, já conhecido do curso de modelagem, que é o motor de corrente contínua, né, com um controle de velocidade. Então, eu tenho aí a relação entre a velocidade angular do eixo, né, do rotor, com a tensão de entrada aí da armadura. Né? No motor de corrente contínua a gente tem dois circuitos, né, do campo e da armadura. Então, aqui a gente está retomando, né, aquele modelo. E eu coloquei aqui algumas constantes, tá? Só para efeito de simulação. Então, eu convido, né, vocês a revisitarem essa modelagem para justamente entenderem como funciona esse motor, para aqueles que não lembram como ele funciona, como que o modelo foi montado, tá? Mas a ideia aqui é justamente avaliar os três principais, né, da família de controladores PID, né? Então, verificar o controlador proporcional, proporcional integral e proporcional integral derivativo, mantendo essas três constantes aqui, tá? E ver qual o comportamento da resposta ao degrau, né? Para esses três casos. Obviamente que os parâmetros não utilizados, né?
em cada controlador, você simplesmente supõe eles como nulo, né, na sua programação. Então, o algoritmo eu vou deixar aí como exercício, não é coisa de outro mundo a se fazer, tá? Usem mesmo o PID teórico, tá? Com TDS mesmo, tá? Sem problemas, vocês vão conseguir aí fazer a simulação. Para esse caso, a gente vai ter esse comportamento. Então, no primeiro caso, tá, que é o gráfico em verde, eu tenho um controlador puramente proporcional, tá? Então, eu tenho uma acomodação aqui de 1 milissegundo, né? Esse tempo está normalizado, que é a curva em verde, né? Então, eu tenho um sobressinal aí de entre 35% a 40%, é um sobressinal bastante significativo, tá? E não, nesse caso aí, muito provavelmente não vai ser satisfatório, porque vai comprometer aí a vida útil dos componentes do motor, tá? Quando eu insiro o termo integral, obviamente que é, esse termo integral, tá? Eu mantive o coeficiente que eu vou usar no PID, então muito provavelmente a melhor sintonia não é essa para o PI, tá? Mas só para a gente ter uma base de comparação entre os três. Então a presença do termo integral, tá? Fez foi piorar, né, o comportamento. Isso não é regra geral, tá? No entanto, a constante de tempo integral deveria ser melhor selecionada, tá? E por último, a gente tem um controlador PID mantendo as mesmas constantes e você vê que o controle ficou muito mais suave, né, com um tempo de acomodação bem menor do que os outros três. Então, nesse caso aí, você vê que você reduz bastante aí os parâmetros, né, de resposta transitória e além disso você resolve, né, o problema do erro de estado estacionário que tinha no controlador puramente proporcional. O controle proporcional integral já tinha resolvido isso, mas ele exibiu, né, um comportamento oscilatório aí marcante, muito provavelmente porque essa constante do ganho integral, vamos dizer assim, está agressiva demais. Então teria que aumentar, né, a constante de o tempo integral para justamente reduzir esse ganho integral para poder deixar a resposta menos agressiva. Tudo bem? Então, em resumo, né, de tudo isso que a gente discutiu, a ação integral vai eliminar o erro em regime permanente, né, o estado estacionário, isso olhando para o degrau. Para valores excessivos, a ação pode levar a oscilações indesejadas ou, em alguns casos, até mesmo instabilidade. Para valores muito baixos, né, você vai aumentar aí o tempo de acomodação. A ação derivativa vai melhorar a resposta transitória, mas se você aumentar demais, ele vai tender a se tornar mais lento. Tá? Para valores muito baixos, você vai aumentar o sobressinal. Então, esses dois aí eu vou deixar como um exercício, né, de reflexão. Para que vocês entendam, vocês precisam olhar lá para as expressões dos polinômios característicos e as expressões que a gente obtém para aproximações de segunda ordem, tanto para o tempo de acomodação quanto para o sobressinal. Tá? Então, o sobressinal depende diretamente do fator de amortecimento e o tempo de acomodação depende tanto do fator de amortecimento quanto da frequência natural. Tudo bem? Então, vou deixar aí para vocês darem uma refletida aí sobre essas duas afirmações. Qualquer coisa, se tiverem dúvidas, vocês me procuram, colocam aí nos comentários. Então, na prática, a implementação da lógica do controlador PID não é fisicamente realizável, pois essa parte derivativa, né, da função de transferência do PID não é própria, né? Ou seja, o polinômio do numerador tem ordem maior do que a do numerador. Desculpa, a ordem do numerador é maior do que a do denominador, tá? Então ela é imprópria, né? Então isso faz com que os ruídos do sistema também sejam amplificados. Então o que você faz? Você coloca um filtro passa-baixas aí de primeira ordem nessa ação derivativa e vai fazer com que o PID fique com esse formato aqui, tá? Esse aqui, tá? Então é justamente para evitar esse tipo de problema, tá? E aí eu gero um novo coeficiente aqui, que é a constante de tempo, né, do filtro.
Então ela deve ser selecionada de modo que os ruídos sejam filtrados adequadamente e a gente previna aí essa influência da dinâmica interna aí do controlador PID no sistema, né? Ou seja, essa dinâmica principalmente desse termo aqui, tá? Se você não tiver restrições externas, né, outro tipo de restrições como parâmetros na frequência, né, como margem de ganho, margem de fase, algum problema específico, né, é recomendado que você utilize aí essa constante do filtro, tá? Em torno de 10 a 20% do valor que você setar aí no tempo derivativo, tá? Então, quanto menor for esse TD, maior vai ser essa faixa de frequências em que o termo derivativo, né, da equação 11 vai tender ao da equação 10. Então, ele tem que ser selecionado com parcimônia para justamente não piorar o que já pode estar ruim, né, que é o problema da amplificação dos ruídos de alta frequência. Então, algumas observações de cunho prática, né? De cunho prático. Então, quando que o PID é suficiente? Então, quando eu tiver processos com atraso baixo, né, com pouco atraso, sistemas em malha aberta com resposta dominante de segunda ordem, então posso utilizar o PID para sistemas com ordem mais alta? Posso, desde que a dinâmica dominante seja de segunda ordem. Então, vale a pena aí, ó, observar aí os índices de dominância modal de cada polo, para justamente verificar o quanto esses dois polos aí que você está entendendo como dominantes são de fato dominantes, tá? E o controlador proporcional integral é suficiente se o processo dominante é de primeira ordem, tá? Típico aí de sistemas fluídicos, né? Com sistemas térmicos até. Então, muitas das vezes você só com PI já resolve o problema. E quando o PID é insuficiente, né? Então, quando eu tenho processos com atraso dominante, então quando o atraso puro de tempo, né, ele for maior, né, que duas vezes a constante de tempo do processo, ou seja, a maior constante de tempo do processo. E sistemas de ordem mais alta, né, como a gente viu, e respostas em malha fechada muito rápidas. Tá? Então ele já começa a apresentar aí deficiência. Okay? Então, para esses casos aí, como que a gente resolve? Né? Então, hoje a gente utiliza controladores de ordem superior, né, com outras estratégias de controle. E no caso do atraso demasiado, a gente utiliza aí a compensação do atraso, né, por um preditor, por exemplo, o preditor de Smith.